Mais um Perspectiva começando aqui na TV Assembleia. Hoje nós vamos fazer uma retomada de alguns assuntos que nós tratamos aí nesse mais de um ano de perspectiva. O programa ele nasceu lá no começo da pandemia, a gente quis aí debater alguns assuntos que vieram à tona, além das questões de saúde diretamente envolvidas com a pandemia. O nosso primeiro programa tratou de economia. Tudo era muito novo naquela época, a gente não sabia muito bem o que esperar. Algumas configurações foram aí se confirmando, outras não, mas o debate é sempre muito válido. Por isso mesmo, a gente vai receber nessa edição do Perspectiva mais uma vez o nosso primeiro convidado do programa, o doutor em economia Matheus Boldrini Abrita, ele também que é professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Matheus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Olá, Tiago, é sempre um prazer conversar com vocês da TV Alemes. É muito bom conversar com o seu público e é sempre um prazer aqui. Nós da UEMS estamos sempre contribuindo aí com debates que sejam frutíferos aí para a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Nós quem agradecemos mais uma vez, Matheus. Bom, como eu falei, mais de um ano já, a gente conversou pela primeira vez, se não me engano, em abril de 2020. Estamos aí já na metade aí de 2021. E eu queria te perguntar, de tudo isso que a gente conversou, nós conversamos também, se eu não me engano, no final do ano passado, como a economia se comportou? Era o que a gente esperava mesmo? As coisas aconteceram mesmo? Ou ainda houveram fenômenos aí que seguraram ou que impactaram ainda mais a redução aí na produção em todo o mundo? Olha, Tiago, a gente retomando aquela nossa conversa lá um ano atrás, mais de um ano atrás, né? E também uma conversa que nós tivemos no segundo semestre do ano passado. Muita coisa que a gente comentou se confirmou. Então, eu não sei se você está lembrado, mas a gente comentou que o Mato Grosso do Sul ele ia sentir a crise, com certeza ia sentir a crise, mas que por conta da estrutura produtiva dele, que é mais ligada à produção de itens essenciais, commodities, alimentos, o impacto seria relativamente menor do que outros estados. Vocês podem observar que isso de fato aconteceu, né? Também outra questão muito importante que a gente abordou, Thiago, é que tinha uma certa euforia no segundo semestre do ano passado, inclusive acho que estava conversando com a Lívia, né, naquela oportunidade, e que existiu uma euforia por parte de alguns tomadores de decisão da área econômica, e essa reabertura lá no segundo semestre do ano passado seria uma reabertura com crescimento rápido, e a gente destacou que muito bem que a reabertura só seria benéfica se ela fosse rigorosa nos protocolos de biossegurança. E caso contrário, ocorreria um recrudescimento da pandemia e aí teria que fechar tudo novamente. E isso não seria bom para a economia, né? Então, a reabertura só é boa para a economia quando ela segue a biossegurança. E, de fato, também, isso foi mais uma questão que a gente conversou aqui, e isso, de fato, aconteceu. A gente viu uma reabertura, por vezes, não criteriosa, né? E a segunda onda veio forte e impediu essa retomada econômica sustentada, né? E o terceiro ponto que a gente comentou bastante lá no início da pandemia, que era um momento de muita incerteza também, Thiago, era a importância das medidas do governo, que no início o governo federal ficou um pouco resistente à equipe econômica, dizia que só iria fazer reformas, que a crise se resolveria só com 5 bilhões, né? Ficou famosa essas frases aí, mas ainda bem que isso não prosperou, então o governo tomou medidas importantes, e isso foi fundamental para o resultado econômico do ano passado não ter sido pior, né? Então as projeções no ano passado seria uma queda de em torno de 10% do PIB, e por conta dessas medidas, ou seja, o auxílio emergencial, o Pronamp, a queda da taxa de juros, e diversas outras medidas aí de apoio anticíclicas, que a gente chama em economia, o PIB caiu 4%. Então, foi um recuo bem menor do que a expectativa dos órgãos internacionais, que era em torno de 10%. Então, foi muito importante.
Outro ponto que a gente comentou no início da crise e que, felizmente, aconteceu conforme a gente esperava, né? Agora, esse ano eu fico um pouco preocupado, porque as medidas estão mais tímidas, o auxílio emergencial está muito mais tímido, as outras medidas muito mais tímidas, o orçamento está um pouco confuso, não sei se vocês têm acompanhado aí as discussões orçamentárias, né? O orçamento demorou a ser aprovado e é motivo de muito debate aí sobre o orçamento, né? Então, esse ano eu fico um pouco preocupado, mas, por um lado, a gente tem a vacinação, e a gente torce para que a vacinação avance, e que a gente possa ter uma retomada econômica mais sustentada, para evitar esse abre e fecha, né? Você falou várias coisas que eu queria já me abrir mil outras perguntas, né? Você citou antes aí que no ano passado teve o Pronamp, teve o auxílio emergencial, teve, enfim, medidas tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas poderem passar por essa crise. E esse ano, né, Matheus, acabou que o governo federal também acabou cedendo e liberando linhas de apoio também nesse sentido. No caso do auxílio, um auxílio menor, mas teve aí que ceder e prestar esse apoio. Isso é reflexo, talvez, aí dessas retomadas que não aconteceram de forma segura e impactaram não muito bem na economia? Olha, com certeza, essa segunda onda, né, tornou injustificável não fornecer esse apoio, né, embora muito mais tímido. Eu acredito que esse apoio ainda ficou muito aquém da necessidade do país, embora a escassez de recursos no Brasil é muito aventada, muito debatida, né, o endividamento do país, mas esse apoio é fundamental para a economia continuar funcionando. Então, talvez, acredito que até ele seja prorrogado. Mas vamos torcer para a vacinação avançar rápido e que a gente consiga gerar emprego, porque a geração de empregos de qualidade sim, o mais importante, né? As famílias querem ter dignidade no trabalho, trazer sustento para sua família, e a geração de emprego e renda de qualidade é o principal passo. E isso a gente vai conseguir controlando a economia e com políticas de fomento, né? É imprescindível políticas de fomento. A gente está observando aí tanto a Europa quanto o novo governo lá dos Estados Unidos, o Biden, fazendo um maciço pacote de investimentos em infraestrutura para gerar emprego e renda. Então vai ser muito difícil aí, sem um apoio, um suporte, políticas adequadas, claro que tudo com muita fiscalização e transparência, sair desse atoleiro que nós encontramos aí de crise econômica. Bom, você falou das vacinas agora, saiu essa semana uma informação muito boa lá do Reino Unido e da Inglaterra. Por lá, eles já vacinaram pelo menos com a primeira dose, mas aí entre primeira e segunda dose, 68% da população. Se eu não me engano, um pouco mais de 30% de pessoas imunizadas, que são aquelas que completaram todo o ciclo previsto na bula das vacinas. Com isso, lá na Inglaterra, eles chegaram a registrar 2 mortes por Covid-19 em 24 horas. Assim, toda morte é lamentável, mas assim, muito distante ainda, um número muito positivo, quando você pensa que um país como o nosso está com 2, 3 mil mortes por dia. E lá eles já estão pensando em retomar o turismo, principalmente outros países também da União Europeia, criando aí uma espécie de passaporte vai estar incluída a vacina que a pessoa tomou. Mas a minha pergunta, considerando tudo isso, Matheus, é o seguinte: vacina e retomada econômica, dá para fazer um paralelo? Essas duas coisas vão estar relacionadas? É preciso a vacina, muita gente imunizada para as economias de todo mundo poderem voltar a crescer e gerar emprego e renda e tudo mais? Sem dúvida, Thiago. A gente vem falando aqui, não só agora, né? Agora isso daí já está bem claro, mas a gente vem apontando já há algum tempo, bastante tempo, na verdade, que a recuperação econômica sustentada só ocorreria com o controle da pandemia. Controle da pandemia. Nós dissemos aqui no início da pandemia aquela dicotomia entre saúde e economia
era uma falsa dicotomia, as duas coisas elas andam juntas, né? Eu argumentei aqui contigo, com a Lívia, né? E em todo espaço que eu tive acesso de mídia, que as vacinas que sejam aprovadas pela Anvisa com critérios técnicos são fundamentais para a recuperação econômica. Mas também é importante destacar que alguns países conseguiram controlar a pandemia mesmo sem ter uma vacinação em massa. Eles tiveram um resultado econômico positivo, como a China. Né? A China, antes de ter a vacinação em massa, ela controlou a circulação do vírus e ela teve um resultado econômico importante. Então, o controle da pandemia, eu diria, é fundamental para a recuperação econômica, e nesse sentido a vacina é um grande aliado, não é mesmo? Agora, a gente tem observado um outro problema global. A gente está vendo esses países ricos tendo a sua população vacinada e já abrindo as suas economias, como, por exemplo, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, e aí a gente vai ver uma questão de desigualdade, né, Tiago? Então, a gente vê economias que já eram ricas, podendo retomar, fazer sua retomada econômica, e eu espero que tenha uma articulação global aí para socorrer os países em desenvolvimento e os países pobres, porque senão, além de ter desigualdade econômica, nós também vamos ter uma desigualdade sanitária. E é importante destacar que os renomados sanitaristas e infectologistas alegam que enquanto toda a população mundial não estiver protegida, a gente não está seguro, né? Nem a economia mundial. Então, o vírus não respeita fronteiras. Se os Estados Unidos, os países ricos, querem retomar de modo sustentável, eles também têm que ajudar a que todos os países tenham acesso às vacinas e aos mecanismos de proteção. E eu estou vendo até um certo caminho nesse sentido, né? Mas a gente está vendo que os países já ricos já garantiram a maior quantidade de doses. Se você for observar, a maior quantidade de doses de vacina estão nos países desenvolvidos. E isso vai gerar uma desigualdade, né? Vai acentuar a desigualdade econômica. Então é importante que os países estejam atentos a isso, nos organismos nos organismos internacionais, né, nos organismos de debates. É importante levar isso à discussão. Bom, então você acredita, sim, pelo que eu entendi, a retomada de todo o globo, da economia de todo o globo é possível, mas, inclusive, esses principais atores econômicos do mundo, eles precisam ajudar para que todos sejam imunizados, que isso vai, enfim, possibilitar a reabertura de todos os mercados. É mais ou menos isso que eu entendi, tá certo, Matheus? Perfeito, Thiago, é exatamente isso. A gente tem que vencer essa pandemia, com todas as armas que a gente puder usar, a gente tem que vencer essa pandemia para aí focar os nossos esforços nos estragos que ela causou, né, que são grandes. Estragos sociais, econômicos, né? Agora a gente já está focando nisso também, né? Tem que trabalhar junto, em conjunto. Mas, sem dúvida, a gente precisa debelar esse problema da pandemia para poder ter uma retomada sustentável, né? Sustentada. Você fala bastante esse termo, né, Matheus? Retomada sustentada, né? O que é essa retomada Perfeito. sustentada? É uma retomada que se garante? É um passo que Exato. a economia vai dar que não vai precisar dar para trás? É isso? Perfeito, Thiago. A gente tem uma situação que chama voo de galinha. Já viu o voo de galinha? O voo de galinha, ela voa, mas é pouquinho e cai, né? Sim. Então a gente tem que evitar a situação do voo de galinha. Para a gente ter uma retomada que seja consistente, ou seja, para a gente recuperar o prejuízo em termos de riqueza global, a gente precisa ter um crescimento sustentável, ou seja, vários anos com crescimento robusto. Então não adianta a gente ficar numa situação de voo de galinha, ou seja, cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho e cai. Então é exatamente isso. Então a gente precisa garantir as condições sanitárias, né? Garantir também a retomada do emprego de qualidade, garantir a demanda para que as empresas possam vender, e aí sim a gente tem um crescimento sustentável. Bom, falando um pouquinho agora de Brasil, Matheus, é um assunto que acho que não tem família que não esteja percebendo, é a inflação, né? Uma das coisas que a gente percebe no supermercado, nos postos de gasolina, é a diferença do preço nesses produtos em um ano, né? Desde o começo da pandemia, alguns ficaram até famosos, alguns itens, como a gasolina, como o arroz, que tiveram aí uma subida de preço, o óleo também, o óleo de cozinha também subiu muito.
E, inclusive, um indicador econômico é o IPCA, que mede aí o consumo das famílias, do consumidor, do chamado consumidor amplo, né, ele dá um número muito grande. Mas quando pega a inflação oficial do Brasil, ficou em 4,52%. Quem vai ao supermercado todo mês, você fala que a economia oficial do Brasil ficou em 4,52%, a pessoa vai dar risada da minha cara. Como que eu posso explicar para uma pessoa que, mesmo com o dinheiro dela rendendo menos, a inflação oficial foi 4%, mas o IPCA é muito maior? Como que funcionam essas medidas, Matheus? Perfeito, Thiago. Isso daí é uma questão que gera muita confusão. Mas aí a gente precisa entender como é mensurado, né? Se você observar um índice que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele é o índice IGPM. Esse índice, ano passado, teve uma alta substancial, né? 20 e tantos por cento de alta. Já a inflação oficial do Brasil, que é o índice de preço ao consumidor amplo, como você demonstrou, ficou nesse valor mais modesto, né? O que acontece? O IPCA, ele é uma média, é um índice, tá? Então, nesse índice, você tem produtos que sobem, tem produtos que caem. Só que por que as famílias sentem muito mais, assim, vamos dizer assim, a inflação pessoal dela? Porque as famílias mais pobres ficaram mais afetadas. Por exemplo, se você observar uma cesta de consumo das famílias mais pobres, você vai observar que ela vai consumir, ou consumia, né, carnes, alimentos, arroz, combustíveis, né, que daí no caso entra os transportes, gás de cozinha, e isso subiu muito. Então, é natural a pessoa olhar para o índice de inflação e falar, poxa vida, mas eu estou sentindo muito mais do que esse valor. Por quê? Porque o consumo dela, das famílias mais pobres, está mais concentrado nesses itens que subiram mais, infelizmente. Tá? Então, o índice está correto, mas é preciso entender como ele é feito. Então, como ele é calculado. Tem um estudo do IPEA que mostra que a inflação para os mais pobres, por exemplo, foi ao redor de 6%, enquanto para os mais ricos, ao redor de 2%. Por quê? Porque as famílias mais pobres, por exemplo, elas comprometem o orçamento familiar, 37% do seu orçamento familiar com alimento, energia e gás. Tá entendendo? E esses produtos subiram demais. Subiram demais. Já os mais ricos, por exemplo, eles gastam com seguro de automóvel, que caiu. Eles gastam com passagem aérea, que caiu. Tá compreendendo? Então, tudo depende da sua cesta individual de consumo. Então, infelizmente, essa inflação atingiu muito mais as famílias mais pobres de baixa renda. Essa que é a grande questão. Mas quando você olha o índice oficial de inflação, saiba que aquilo é uma média. Ele está calculado direitinho, corretamente, mas ele é uma média, não significa necessariamente que é a sua inflação. Então, se você quiser calcular a sua inflação, você faz um orçamento doméstico, né? E aí você vê o que você consome e vai calculando aí o percentual de aumento desses itens que você mesmo consome. E aí você vai ver que muitas vezes é diferente dessa média oficial. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Então você tem passagens aéreas, por exemplo, caindo 17%, mas uma família de baixa renda, por exemplo, não pode viajar com passagem aérea. Tá entendendo? Já o gás de cozinha que subiu muito, afetou muito essa família de baixa renda. Então é natural que ocorra isso. E o IGPM, até, que é o índice que você falou que é o maior, né? E muitos contratos de aluguel são vinculados ao IGPM para fazer seus ajustes a cada 12 meses de aluguel. Inclusive, Matheus, eu vi algumas reportagens na televisão, em outros canais, nos canais de notícia, nos jornais, dando dicas para os locatários de como negociar uma redução desrespeitando o aluguel, mas junto ao proprietário, né? Porque eu acho que é uma situação que aperta todo mundo. Mas, e a gente tem um cenário positivo para isso? A gente pode esperar uma redução desse índice, dessa inflação toda? É preciso alguma outra ação do governo federal, para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis para esse consumidor um pouco mais de baixa renda? O que a gente pode esperar?
Perfeito, Thiago. Olha, você tocou em vários pontos sensíveis, né? Aí é um tema que é mais específico, é uma pesquisa mais avançada, mas eu sou um pesquisador de economia que eu vejo com muita desconfiança essa tendência no Brasil da gente indexar todos os contratos ao índice de inflação, tudo a gente tem, eu digo que a gente tem um vício, né? A gente tem um vício em indexar. Então, veja bem, o que que justifica numa crise econômica você reajustar um aluguel em 26%? Porque o GPM subiu 26%, né? Qual a lógica econômica por trás disso? É complicado, não é mesmo? Então, todo mundo está recomendando para você negociar com o proprietário, para tentar trocar pelo IPCA, porque o índice do IGPM... muitas pessoas me perguntam, professor, por que, que o Brasil tem tanto índice de inflação? Isso é uma herança do nosso passado de uma inflação muito elevada. Se você olhar nos Estados Unidos, você tem dois índices, basicamente, de inflação, né? Ao produtor e mais vinculado ao consumidor. Aqui no Brasil você tem uma infinidade de índices de inflação. Por quê? Porque na época que a gente tinha uma inflação muito elevada, você precisava de ter um índice de inflação para tal setor, um índice de inflação para o outro setor, um índice de inflação para o aluguel, um índice de inflação para a construção civil, e assim sucessivamente, então ficou essa herança. O IGPM, ele é muito mais sensível às flutuações do câmbio do que o IPCA, então na sua composição. Como a gente teve uma desvalorização, né, no caso, termo certo, depreciação do câmbio, ou seja, o dólar ficou forte, o real ficou fraco, o índice GPM, ele absorveu muito mais isso. E aí a gente teve essa alta muito relevante. E aí, eu acho complicado a gente reajustar os aluguéis nesse sentido. Então, é importante que a gente debata essas questões aí no âmbito econômico nacional. Você já imaginou se todos os contratos fossem indexados ao IGPM e você tivesse que reajustar em 26% todos os preços da economia? Já pensou nisso, Thiago? De um dia para a noite, tudo sobe 26%? A gente tem que começar a discutir isso, né? Talvez trocar por um índice de longo prazo, que aí o índice de longo prazo você neutraliza esses efeitos muito abruptos, ou utilizar só um núcleo da inflação, ou seja, olhar só alguns itens da inflação. É importante a gente retomar essa discussão. Foi uma discussão que ficou inacabada no Plano Real, que controlou a inflação do Brasil. A gente precisa retomar isso, mas isso é um tema muito... Se o Brasil fosse registrado pelo IGPM, o que ia acontecer? Do dia para a noite ia subir tudo 26%. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Bom, o que o Brasil pode fazer? O Banco Central, ele está elevando a taxa básica de juros. Então, quando você eleva a taxa básica de juros, ele objetiva aí, por exemplo, deixar o crédito mais caro, incentivar que as pessoas poupem mais do que gastem, né, para você tentar controlar a inflação. Só que o problema dessa medida é que você também prejudica o crescimento econômico. E nós estamos numa crise econômica muito séria. Então, eu entendo a preocupação do Banco Central com a inflação, mas a atividade econômica está muito fragilizada para a elevação de juros. Então, é muito complicado essa situação. Se você observar os índices, muito dessa inflação subiu porque o preço das commodities no mercado internacional subiu, ou seja, os alimentos, né, e demais commodities. O dólar também desvalorizando, depreciando, ele também gerou um aumento de preços aí, porque tudo que vem de fora fica mais caro e tudo que a gente manda para fora fica mais caro, né? Então, vamos supor que você é um produtor de carnes, né? Se você teve uma depreciação da sua moeda, você fica muito mais competitivo para mandar para exportações, né? Para mandar para fora. E aí acaba ficando mais caro aqui para o consumidor do mercado interno também. Então, essa situação da inflação no Brasil está aquela situação de cobertor curto. Então, você vai buscar tampar um local e você descobre outro. Então, o problema de você subir os juros agora é que nossa economia está muito fragilizada. A economia, eu digo assim, o setor real, mercado de trabalho, setor produtivo. Então, você subindo os juros, você tem esse efeito colateral negativo na atividade econômica. Então, é uma situação muito delicada nesse momento. Com certeza, se a gente controlasse as instabilidades, você sabe, Thiago, que a gente está vivendo um período de muita instabilidade, não é mesmo? Sim. Então, a gente tem instabilidade econômica, a gente tem instabilidade social, a gente tem instabilidade política, a gente tem instabilidade de toda a natureza. Quando um país tem instabilidade muito alta,
você deve observar que a economia tem um elemento importantíssimo que chama confiança. O empresário precisa ter confiança naquele país para ele investir, para ele contratar. O consumidor precisa ter confiança que vai ter emprego para consumir. O empresário, o investidor estrangeiro precisa ter confiança naquele país que os contratos vão ser cumpridos, que as regras vão ser cumpridas, que as leis vão ser cumpridas, etc, 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 para que o país tenha um mínimo de crescimento, pelo menos. Então, se a gente caminhasse numa agenda de diminuir as instabilidades, seria muito positivo, porque aí você não precisaria, por exemplo, subir a taxa de juros, que tem pouco efeito sobre o preço do nível internacional das commodities, por exemplo. Eu diria que tem quase nenhum efeito, né? Então, o que está causando a inflação hoje, você subir juros, não resolve profundamente esse problema, tá? Ele pode resolver indiretamente, por meio das expectativas, por meio de uma redução adicional dos investimentos, por meio de uma redução adicional do consumo, talvez, mas tem esse efeito colateral negativo na atividade econômica. Então, se a gente tivesse uma agenda de maior estabilidade no país, né, uma calmaria maior no país, isso ajudaria com certeza a diminuir o risco do país, a diminuir, a controlar a desvalorização do câmbio e essa inflação teria controle. Se você observar os últimos índices que estão sendo divulgados, a gente já está vendo aí uma diminuição no ímpeto da alta, tá entendendo? Não é necessariamente que os preços vão cair, mas pelo menos já um arrefecimento dessa alta. Não sei se eu consegui me fazer compreender, Thiago. Não, conseguiu. Eu só queria adicionar uma questão, já que você tocou aí nos juros. O Copom se reuniu semana passada, né? Que é o comitê aí que decide quanto a taxa. A taxa aumentou e o mercado respondeu reduzindo o dólar. Aí você falou agora que muitos dos alimentos que a gente consome, muitas das coisas que o Brasil consome, partem do dólar, né? Até porque é uma questão aí de comércio exterior, é todo um mercado, uma dinâmica global. Mas eu queria entender, por que quando sobe a taxa básica de juros, o dólar cai e isso não levaria a uma redução nos preços do mercado para os consumidores? Sim, esse canal chama canal de transmissão, o economês, né? Canal de transmissão da política monetária. Então, o canal de transmissão da política monetária, por exemplo, quando você opera na taxa básica de juros, que é a Selic, você tem vários caminhos para conseguir reduzir a inflação. Esse que você mencionou é um deles. Então, hipoteticamente, aqui estou falando em teoria, porque para a gente saber a causa e efeito das coisas em economia, a gente precisa fazer uma modelagem estatística muito difícil, muito séria, né? Então, a gente teria que fazer esses estudos. Mas vamos dizer aqui, hipoteticamente, quando você sobe a taxa de juros, você pode, por exemplo, atrair dólares do mercado internacional para o Brasil para aplicar em investimentos aqui no país, que agora está pagando uma taxa de juros mais alta. E aí você controla um pouco esse efeito do câmbio. Não sei se eu consegui te explicar. Então, vamos supor, o Banco Central sobe muito a taxa de juros, tá? Aí os investidores internacionais trazem dólares para cá para aplicar aqui. Uhum. Quando ele traz esses dólares para aplicar aqui, você tem um controle do câmbio. Outro efeito pode ser via confiança. Então, o mercado olha e fala, poxa vida, o Banco Central não vai brincar com a inflação, ele vai fazer o que for necessário para controlar a inflação. Isso também diminui as instabilidades, a desconfiança do mercado em relação à taxa de câmbio, né? E isso pode atrair investimentos dólares para o país, e aí ajuda aí, em um segundo momento, a controlar os preços. Então, talvez essa seja uma das linhas de pensamento do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, na verdade. De todo modo, tem esse efeito negativo na economia real, porque quando você sobe a taxa básica de juros, os empréstimos tendem a ficar mais caros. Então, se você vai tomar um empréstimo, ele fica mais caro. E aí isso tem um efeito contracionista, que chama na atividade econômica, e a gente ainda está numa crise econômica. Então, esse é o problema do Brasil. O Brasil está num cenário que na literatura econômica, ele é um cenário de exceção, vamos dizer assim, porque quando você está numa crise econômica, o que é o normal?
Quando você está numa crise econômica, o normal é que as pessoas consumam pouco. Ao consumir pouco, os preços caiam. Então, o normal seria que, numa crise econômica, os preços caíssem, tivesse deflação. Mas o Brasil está vivendo esse processo de ter uma crise econômica junto com o processo de alta de inflação, justamente por esses motivos, essa alta do preço internacional de vários produtos, né? E também essa depreciação do câmbio. Se eu não me engano, o câmbio saiu de 4 e quase chegou a 6 por alguns momentos aí. Agora está tendo um certo arrefecimento. Também porque a pandemia está, a gente não pode dizer que está controlada, mas a gente pode dizer que está em queda. Né? O Brasil chegou a ser o epicentro da pandemia no globo, e agora parece, eu não sou especialista na área, que é a Índia. Então, sim, é muito difícil em economia a gente dizer, esse foi o motivo que causou a queda da inflação, esse foi o motivo que causou a queda do dólar, né? Então, a gente tem que fazer um estudo sério para afirmar isso. Mas, em teoria, esse movimento ocorre dessa forma que eu te expliquei. Certo, entendido e anotado, Matheus, para a gente encerrar nossa conversa. A gente já tinha falado no ano passado que o Mato Grosso do Sul talvez não sofresse tanto aí com a pandemia, até por conta de sua matriz econômica, né, que está muito nos setores primários, e os setores primários não pararam de consumir em todo o globo. Tanto que depois, quando saíram os índices oficiais, de fato, o Mato Grosso do Sul segurou bem a crise. Dá para esperar a mesma coisa para 2021 ou até um crescimento aí relativamente expressivo, se comparado às outras unidades da federação? Tiago, ainda o nosso crescimento econômico no Brasil, no mundo, vai oscilar de acordo com o controle da pandemia. Vacinação, aumento ou diminuição da confiança do consumidor e do empresário, e com a eficiência das medidas de apoio. Então, muitos países estão fazendo medidas mais eficientes, outros menos eficientes, né? O mercado está projetando um crescimento para o Brasil na ordem de 3 a 4% aí de crescimento para o Brasil, né? Mas é importante a gente dizer que muitas dessas expectativas foram frustradas nos últimos anos. Então, muitas previsões no final do ano não ocorreram conforme as expectativas, né? Então, o crescimento do Brasil ele vai oscilar aí de acordo com essas instabilidades políticas, econômicas, institucionais, que, como eu já expliquei, a confiança é o elemento essencial para o crescimento econômico, né? E o controle da pandemia e a efetividade das medidas cíclicas atingem na veia isso. Já no Mato Grosso do Sul, a gente tem alguns sinais positivos, né? Então, a despeito do cenário desafiador que a gente está passando, até o momento a gente está entre os estados que mais vacinam, então isso é um dado positivo. A gente teve um programa social aprovado aqui no estado, né? Embora um valor modesto, ele ajuda muito os mais vulneráveis. Então, essa foi uma medida positiva também. E tem dois fatores que podem ajudar muito o Mato Grosso do Sul, tá? Porque os nossos setores mais competitivos, globalmente, eles estão vinculados ao setor de commodities. E a gente tem aí um período singular que junta a alta no dólar e a alta no valor internacional dos preços. Nós estamos observando uma recuperação muito robusta nos Estados Unidos e na China. Então, taxas de crescimento de 2 dígitos. E isso pode ajudar o Mato Grosso do Sul, na medida que a gente fornece esses insumos aí para boa parte do mundo, sobretudo para a China, né? Então, quanto mais forte for a retomada nesses países, a gente pode ter um efeito, um transbordamento positivo aqui para o nosso estado e valorizar os produtos que a gente exporta e ajudar a nossa balança de exportações, ter superávit nas exportações, né? Óbvio que ainda nós estamos vinculados às incertezas da pandemia. Então, se acontecer uma nova onda, já tem especialistas dizendo que a gente pode sofrer uma terceira onda, né? Eu não sou especialista nessa área, então alguns especialistas apontam isso. A situação pode ficar mais complicada. Então, por isso que fortalecer a vacinação, protocolos de biossegurança, não aglomerar, utilizar a máscara correta, procedimentos de higiene ainda são fundamentais para a saúde e para a economia ser retomada de forma sustentável, ou seja, sem ficar nesse voo de galinha, nesse abre e fecha. Então, a gente tem que levar essa questão da saúde com muita seriedade para também a gente ter uma retomada econômica sustentável. Mas, se a retomada dos Estados Unidos e da China se confirmar,
de forma robusta, a gente pode ter um impacto positivo aqui no Mato Grosso do Sul. É isso aí. Bom, a gente conversou com mais de meia hora agora aqui com o Matheus da Perspectiva. E assim, vários temas, parece que agora no final, parece que o Matheus pegou tudo que a gente conversou e botou num bolo só e falou assim, olha, todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo, como de fato são fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. E assim, enfim, talvez no próximo debate a gente volte a analisar isso aqui no Perspectiva. Bom, então para quem acompanhou a gente aqui no Perspectiva, nós acabamos de conversar com o professor Dr. Matheus Boldrini Abrita, docente lá na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, também autor de vários livros. Eu já li um, mas vi que tem lançamento, acho que eu trombei lá na Amazon também, tem alguma coisa nova por lá. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago. Você está corretíssimo. Dia 1º agora de junho, a gente está fazendo o lançamento de mais uma obra que reúne pesquisadores do Brasil inteiro, que eu tive a honra de organizar esse livro, que são justamente os impactos da pandemia na economia brasileira. Já está à venda na Amazon, em diversos marketplaces. Fica aí o convite para o leitor que gostar desse tema, né? E quiser estudar um pouco mais esse tema, fica aí o convite para esse lançamento. E eu espero retornar aqui com notícias melhores de controle total da pandemia, recorde de criação de empregos, recorde de produção, porque eu espero muito estar com vocês aí nessas notícias também. Hashtag oremos para que isso tudo se materialize. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Bom, você acabou de acompanhar a Perspectiva aqui na TV Assembleia, lembrando que o nosso programa é exibido ao longo da programação da TV Amenis, canal 9 do Cabo em Campo Grande e em Dourados, mas também, como sempre falamos, estamos lá no YouTube. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Voltamos numa próxima edição com mais um tema. Tchau!